Bom, pessoal, hoje nós vamos falar ou comparar o aço 440C contra o 104110, 104116, X55 cromo MOV15, tá? Essas três denominações são basicamente o mesmo aço. Provavelmente o aço mais usado em faca de cutelaria de cozinha no mundo. Porque grandes cutelarias, Victorinox é um exemplo, Forkner, Zwilling, um monte de cutelaria, inclusive a nossa Tramontina, usa esse aço. Ah, Cabral, então quer dizer que é o melhor aço que tem para cutelaria de cozinha? Bom, vamos ver se é o melhor, né, gente? Por que é um aço tão largamente utilizado? Porque é um aço largamente produzido, barato. O aço em si é barato, o tratamento térmico é relativamente barato, tem uma das características que o usuário mais aprecia numa lâmina de cozinha, que é a inoxibilidade, tem uma boa inoxibilidade, é muito fácil de afiar, é fácil de polir, ou seja, para o usuário final, aquele que não está muito preocupado com que aço a lâmina dele tem, ele quer saber se a lâmina dele corta. E esses grandes fabricantes que eu citei, eles tendem a ter excelentes geometrias na lâmina. Logo, o usuário normal, comum, ele não associa que a lâmina dele está cortando por causa da geometria. Ele acha que é o aço. Então ele diz, o aço da Victorinox é excelente para faca de cozinha. O 440C, gente, nós já estamos cansados de saber das características dele, mas não custa a gente repetir. Esse aqui é o 9 cromo 18 MOV. Esse canivete é um Hermes Viper, né, que é o equivalente ao 440C. Na robustez, ou seja, a tolerância à fratura, o 440C com 58, 59 está ali na casa dos 5, 6 de tolerância à fratura. Então não é assim o seu ponto mais forte, né, gente? E o 104116. Gente, o 104116 com 56, tá ali, 6, 7. Então é basicamente a mesma coisa do 440C. Ué, Cabral, mas esse aço só tem de 45 a 0,45 a 0,55 de carbono, e esse índice de tolerância à fratura tão baixo. Por quê? Porque, gente, ele tem algumas características que, quando ele está sendo produzido, ele é o chamado ingote, né? Ele é feito em cadinho, né? Quando ele vai ser laminado, rolado, laminado, etc., ele tende a formar uma coisa chamada banding, ou seja, os poucos carbonetos que ele tem, que estão aí em torno de 6%, eles tendem a se segregar em faixas, tá? De acordo com o sentido do rolamento, que o aço está sendo rolado para conformação. Então ele forma faixas de carbonetos. Isso é ruim, porque isso facilita a iniciação de fratura.
E o tamanho desses carbonetos? Enquanto o 440C está aí na faixa entre 20 e 25 de tamanho médio, tá? O 104110, 104116 ou X55 cromo MOV15, na média, está aí em torno de 5 microns e tal. Porém, de novo, ele tem uma tendência muito chata de formar cluster, ou seja, os carbonetos se agruparem e formarem um carboneto monolítico grande com mais de 25 microns, tá? É outro fator que joga contra a robustez dele. Porque um carboneto desse tamanho, principalmente quando ele está isolado e com faixas de carbonetos segregadas, ele tende a gerar mais fissura, com isso mais fratura. Fratura, entenda-se, menor resistência à fratura catastrófica e maior tendência de microdente. Como o Daniel Negri, conversando comigo uma vez, Daniel Negri já trabalhou em plantas de carne, e ele falou que viu muitos colegas de trabalho lá reclamarem de facas nesse aço fraturando. Isso não é surpresa para quem usa intensamente faca nesse aço, tá, gente? Ele é propenso à fratura, principalmente nessa dureza, tá? Se você subir a dureza, igual, por exemplo, a Swibo produz lâminas nesse aço com até 58. Tem um excelente tratamento térmico. Leia-se Victorinox, né? Porque ela foi adquirida pela Victorinox, mas é uma lâmina que você tem que ter mais cuidado no uso, porque se com 56 a energia de fratura dele está em torno de 6, 7, com 58 ela baixa para 6, 5, tá? Então, robustez não é o forte desse aço. Vamos lá. Retenção de fio. O 440C, gente, lá no teste Catra, com essa dureza de 58, 59, ele está ali em torno de 430 de número de TCC para retenção de fio. O 104110, 104116, com 56 RC de dureza, está aí na faixa dos 330. Então tem uma diferença de quase 25%, né? Mais ou menos por aí. Mas eu diria que não é nada assim tão absurdo. E então vamos na característica que o usuário adora: inoxibilidade. Pois bem, gente, naquela tabelinha que o Dr. Larry Thomas converteu de 0 a 10, ele atribui 7 para o 440C e atribui 8 para o 104110, 104116. Então, se o 440C já tem uma boa inoxibilidade, a do 104110 é ainda melhor. E lembrem-se, um fator decisivo na inoxibilidade é o acabamento superficial da lâmina. Uma lâmina polida tem uma tolerância muito, mas muito maior à oxidação, principalmente se o aço já tem isso como característica intrínseca dele, tá? Então, esse é uma das propriedades mais apreciadas desse aço, que é a inoxibilidade. É o fator de você poder cortar um limão com uma lâmina polida, deixar virar à noite sem nem passar um paninho, chega no dia seguinte nem mancha tem, gente. E o 440 é assim? Uma lâmina polida,
sendo que é difícil você achar uma lâmina comercial com o nível de polimento, por exemplo, do 104110, 104116 da Victorinox em 440C. Mas se você achar, se muito, ele deve dar uma manchinha, que você passou uma buchinha com lado amarelo, ela sai, tá? E aí, Cabral, é o melhor aço para cutelaria de cozinha? Gente, não sou eu que vou dizer. De novo, como nessa série de vídeos, eu dou a minha opinião pessoal e, óbvio, eu sempre embaso a minha opinião pessoal. Eu diria que se eu achasse uma lâmina de cozinha, porque canivete eu acho na mesma faixa de preço dos Victorinox, tá? Só para citar um exemplo. Mas se eu achasse uma lâmina de cozinha com uma geometria boa como uma Victorinox, por exemplo, podia ser uma Faulkner, podia ser como eu já citei, uma Swibo, podia ser uma Henkels, essas marcas famosas. Se eu achasse uma lâmina em 440C na mesma faixa de preço dessas lâminas, eu escolheria 440C sem piscar. Sem piscar. Por quê? Vai fraturar mais ou menos igual, tem uma inoxibilidade, desculpe, bem parecida, e uma retenção de fio que é pelo menos 25% maior. Desculpe novamente, é o resquício de gripe. Então, gente, em faixa de preço, eu não pensaria duas vezes antes de escolher o 440C, tá? Pega um fio tão agudo quanto o 104110, 104116, pouca coisa menos, tá? Vou ser bem correto. O 104110 com 56 de dureza, ele trabalha muito bem com 12,5, 15 graus, tá? Muito bem mesmo. Sendo que aceita trabalhar para serviços leves com 12,5, 10 graus. O 440C trabalha muito bem com 15, aceita trabalhar para serviços leves com 10. Rolamento. Ô, gente, aí é uma questão de física pura. 58, 59, não importa muito o aço, vai rolar menos do que 56, tá? Isso é um fato, tá? Porque um aço mais macio tende a rolar mais. Se você tem um aço um pouco mais duro, ele tende a rolar menos. Então, esse é mais um fator para mim escolher o 440C. Ah, Cabral, faz essa diferença toda? Para mim, não, gente. Porque eu, por exemplo, uso muito a chaira lisa, tá? E a chaira lisa realinha esse fio sem problema. Minhas lâminas Victorinox de cozinha trabalham um tempo bem apreciável, só com chaira lisa, reendireitando o fio, realinhando o fio e cortando muitíssimo bem. E lembrem-se, sempre que eu cito esses aços, eu estou citando fabricantes que trabalham bem o tratamento térmico, tá, gente? A geometria é o que eu falei, é difícil da gente encontrar uma lâmina de cozinha com uma geometria tão boa quanto essas marcas mais afamadas, a Tramontina inclusive, tá? Então, nesse caso, o fator preço pode não ser determinante na sua escolha, porque o que vai fazer uma faca cortar bem antes do aço, e se bobear antes mesmo do tratamento térmico, é a geometria. E achar 440C ou 9 cromo 18 MOV com uma geometria tão boa quanto você acha uma série de marcas
em 104110, 104116, é muito, mas muito difícil, gente. Então, talvez por causa desse quesito, geometria, que a grosso modo é o mesmo que dizer cortar bem, uma boa geometria corta bem, aí nesse caso talvez eu escolhesse o 104110. Mas por características metalúrgicas, iguais eu citei, tolerância à fratura, retenção de fio, ou seja, resistência à abrasão, e inoxibilidade, aí seria 440C, 9 cromo 18 MOV de olhos fechados. Como é muito difícil achar uma boa geometria nesses aços, e sim, é muito fácil você achar excelentes geometrias em 104110, 104116, X55 cromo MOV 15, aí, nesse caso, eu escolheria o 104110, 104116. Ah, Cabral, mas e se você achar uma lâmina de cozinha com uma geometria não tão boa, um bom tratamento térmico, em 440C, não vale a pena você adquirir e modificar a geometria? Ô, gente, para os meus usos e hábitos, não. Porque, como eu falei, eu uso muita chaira, então o problema de rolamento do fio do 104110, 104116 não é problema para mim. Então eu não preciso converter toda a geometria de uma lâmina em 440C, sendo que eu não sei se eu vou conseguir geometrias tão boas como essas marcas de excelência que eu já citei em 104110, 104116. Então, nesse caso, para mim não valeria a pena. Pode ser que para um amigo que tem uma expertise maior do que a minha para fazer desbaste geral, talvez valha a pena, não sei. Mas eu tenho que confessar também que eu praticamente... Gente, basicamente nos últimos quase 5 anos, eu nem olhado lâmina, eu tenho olhado mais na internet. Então, como eu não estou comprando nada, vamos dizer que eu posso estar defasado na questão de de encontrar lâminas com ótimas ou boas geometrias em 440C. Mas, por causa da geometria, tá? Já que a faixa de preço não teria muita diferença, eu escolheria o 104110, 104116, mas sempre ressalvando que se eu fosse atentar só por questões metalúrgicas, minha escolha seria o 440C ou 9 cromo 18 MOV. Tá ok? Eu acho que era isso por esse vídeo. Um abraço a todos.